A vida tá corrida e não consegue terminar nenhum livro que você queria? Talvez você esteja escolhendo o livro errado. Nesse vídeo eu vou te contar 6 livros que podem te ajudar a finalmente terminar um livro. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Antes de começar, eu sempre gosto de lembrar que literatura não é número. Então não tem nada a ver quantos livros você leu, quantos livros você não leu, e ninguém tem nada a ver com isso. E eu sempre gosto de falar isso porque senão vira uma disputa e vira uma coisa que pra mim não faz sentido. Esse vídeo é simplesmente se você é uma coisa que tá na sua vida, você quer voltar, tá na sua cabeça, você costumava ler, mas agora já tá um pouco mais difícil. Então essas dicas são pra você que já tem essa intenção de voltar a ler, tá? Não sou catequizadora de ninguém, acho que cada um tem que ler no ritmo que quiser e puder. O que eu acho que é o primeiro grande erro da galera? Eu passei muitos anos sem ler também. E quando as pessoas me procuram e falam, eu queria ler mais e tudo, normalmente a gente volta na nossa cabeça para 2 lugares. Ou para o lugar do clássico, que são livros mais difíceis e talvez para quem já esteja aí num ritmo de leitura um pouco mais avançado. Ou então a gente volta naquele tempo dos livros que a gente lia, sei lá, mais criança / adolescência, que já não fazem tanto sentido na vida adulta. Isso aconteceu comigo. Então, eu vou dar pra vocês algumas dicas de livros que eu gostaria de ter descoberto assim que eu comecei de novo nesse lugar da literatura. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês é O Lugar. O Lugar, da Annie Ernaux, é um livro, gente, de 69 páginas. Esse aqui dá pra ler em um dia tranquilamente, dependendo da sua rotina. E é um livro super gostoso, é uma leitura fluida, é uma leitura que dá vontade de ler mais, mas não é que seja desesperador, não é que você queira saber o fim da história a todo custo, mas é de uma sensibilidade, de uma beleza, que é um livro que em pouquíssimas páginas diz muita coisa. Eu acho que é uma ótima pedida para voltar a ler, principalmente se você, como eu também no passado, lia muitos livros sobre guerra, né, sobre história, sobre o momento da Primeira e da Segunda Guerra, porque esse livro ele passa por esse lugar, mas por uma outra perspectiva um pouco mais leve, um pouco mais fácil de digerir, caso você já tenha aí perdido um pouquinho do hábito de leitura. Segundo livro que eu quero falar para vocês é o Sara é Isso, que por coincidência também de uma francesa, da Pauline Delacroix, se eu não me engano a pronúncia. Sara é Isso é um livro de romance e esse sim vai te prender um pouco mais, você vai lendo, vai querendo saber. Dá até um sufoco esse romance, é uma paixão, mas é uma releitura, assim, de uma certa forma. Eu acho que é uma forma moderna de falar sobre a relação entre 2 pessoas. É um livro entre a relação de 2 mulheres, né, uma relação romântica de 2 mulheres, então homossexuais. Ele traz essa coisa da paixão no alto e no baixo. Acho interessante porque ele tem essa perspectiva, ao mesmo tempo ele ainda permeia o lugar do romance, que é um lugar também que muitas pessoas que já leram em algum momento da vida têm aí de referência. Então é a minha segunda recomendação. Terceira recomendação, Maya Angelou, Carta à Minha Filha. A Maya Angelou é uma autora americana consagradíssima, ela tem uma obra infinita, uma super artista. Esse é um livro que ela escreveu que ele mistura um pouquinho de tudo. Então aqui ele é um livro também curtinho, tem menos de 150 páginas, mas é um livro em capítulos, são independentes, né? Então esse aqui é uma boa pedida de livro caso você queira ler um pouquinho cada dia, sabe? Então deixa aquele livrinho de cabeceira, lê umas 5 páginas e segue a vida. Esse é um bom livro porque ele não te prende, não te suga nesse sentido. E é um livro super sensível, tem poemas, tem contos, tem relatos, tem ensaios, enfim, ele é bem misturado, mas é uma artista que vale a pena conhecer e eu acho que ele dá essa flexibilidade de você ler um pouco a cada dia sem ficar nessa coisa de ter que ler muitas e muitas páginas. Então, também, terceira recomendação, super maravilhosa. Passando para os brasileiros, Conceição Evaristo. Infelizmente, eu acho que é uma autora brasileira com muito menos reconhecimento do que ela merecia. Ela é uma mulher preta
preta, então, né, escrevendo sob essa perspectiva. Olhos d'Água é um livro de contos dela, que também aí super fininho, enfim, 100 e pouquinhas páginas, de uma sensibilidade e de uma complexidade nos personagens que eu não sei nem dizer, assim, ela é de fato uma autora muito completa, é uma autora com uma escrita muito autêntica, muito única, uma escrita muito oral, assim, ela é gostosa de ser escutada também. É um livro também, assim como o anterior, eles são, né, contos, então são histórias independentes que você lê um por dia, 2 por dia, não tem como não gostar de Conceição Evaristo, eu recomendo super. Por último, uma dobradinha de literatura brasileira de não ficção, então se você é um pouco mais focado aí em livros de filosofia, em livros de história, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, os dois do Ailton Krenak, que é um líder indígena, né, ele então tem uma militância indígena muito importante no Brasil, e ele, além de escritor, ele é filósofo, enfim, é um super ativista, e ele traz aqui algumas ideias bem interessantes sobre essa perspectiva do colonialismo, sobre a perspectiva do capitalismo, como que essas coisas se relacionam, né, com a vida e com a vida sob essa ótica dos povos originários brasileiros. Então, acho que é uma leitura importantíssima. Se você não quiser ler, também tem muito material do Ailton Krenak em palestras, em TED Talks e tudo. Inclusive, esses livros são transcrições de entrevistas e de palestras, mas, enfim, eu recomendo a leitura. São livros esses, de fato, super curtinhos, os dois têm menos de 100 páginas e eles ainda são pequenininhos assim, então, de fato, são bem curtinhos e eu acho que vale muito a pena. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês se vocês estão procurando livros mais curtinhos aí para retomar esse hábito de leitura ou para engatar de novo. Enfim, são super recomendações, se você já lê bastante ou se você ainda não lê, são ótimos livros, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, se você tem alguma dica também, já deixa aqui pra gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.